Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro CryptoPickers, esse podcast novo que a gente bolou aqui dentro da Mercúrios, né? Para falar, justamente esse é o podcast exclusivo da Mercúrios Gestora. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais das diferenças que esse conteúdo vai ter, né, para o Cripto Hoje, para o Casual Cripto, mas basicamente vai ser mais para falar realmente de investimento com as pessoas aqui que compõem a Mercúrios Gestora. Eu tô aqui sempre aqui de host apenas, né? Todo mundo sabe que eu faço parte da Mercúrios Research, mas para fazer as perguntas e puxar os comentários para a galera poder focar ali no conteúdo. Então, como Bills, você é um dos principais analistas aqui da gestora, eu queria que você começasse explicando, né, como é que vai funcionar melhor esse CryptoPickers, né? Qual que é a diferença, por exemplo, num Casual Crypto, que foi o que a gente fez na sexta-feira passada, cara. Legal. Cara, o Casual Crypto, ele costuma ser aquele conteúdo, Casual Crypto, Insights, o Cripto Hoje, em que a gente fala de cripto um pouquinho mais da forma mais técnica, eu vou dizer. A gente fala dos ativos, tenta explicar como que os ativos funcionam, tenta explicar como são as tecnologias que estão se desenvolvendo em cripto, então qual que é a diferença de um Optimism Rollup para um ZK Rollup, o que tem de interessante no ecossistema da Ethereum, da Cosmos, o que está rolando de atualização em cripto. Então acaba sendo um podcast um pouco mais técnico e para quem já tem alguma familiaridade com o mercado de cripto. A ideia aqui é fazer um podcast um pouquinho mais voltado para o lado de investimento, menos técnico, menos focado em ativos, esse tipo de coisa, e um pouquinho mais focado na filosofia, como montar a melhor carteira, como selecionar os melhores ativos, como que é o dia a dia de fazer uma análise de uma cripto, no momento que a gente faz uma análise de um criptoativo, como que a gente decide que aquilo é bom? Como que a gente decide que tem qualidade? O que a gente olha exatamente? O que define se a gente vai investir, o que não vai investir? Como que é o dia a dia na hora que a gente decide aumentar a posição em uma alocação, reduzir a posição em uma alocação? E claro, falar bastante do mercado de tecnologia, do mercado mais tradicional, para entender o tipo de similaridade que tem com o mercado de cripto e como que a gente consegue traduzir tudo isso para a gestão de investimentos no mercado de cripto, que no final do dia a gente quer entender a tecnologia, mas quer também investir e ganhar dinheiro em cima, né? Exatamente. Lembrando sempre que a gente tem um conteúdo novo aqui, eu peço para vocês apoiarem a gente, né, deixando sempre o like e dando sempre feedbacks, né, sobre como que tá aqui o nosso áudio, o nosso som. Vocês viram que a gente muda sempre aqui o cenário, né, para vocês ficarem mais imersivos nesse novo conteúdo e vão dando feedbacks de conteúdos, né, o que você tá achando ali do que a gente tá falando e vão deixando o like se vocês estiverem curtindo, porque assim o YouTube entrega muito mais, tá? Vamos lá. Começar, acho que a primeira coisa, né, a gente precisa apresentar o que é e quem são as pessoas que compõem a Mercúrios Gestora, né? Então, se vocês puderem começar com a apresentação, né, de qual que é a equipe que a gestora está trazendo aqui, né, tanto para esse conteúdo quanto para os produtos que a gente já vai falar mais daqui a pouco. Mas quem são vocês mais no âmbito do que as pessoas podem não conhecerem até agora, né? Não, legal. Acho que posso começar, porque acabei entrando antes, aí eu passo a bola pro Igão para ele entrar dentro do contexto. Mas meu nome é Gabriel, né? Todo mundo conhece, mas todo mundo me conhece como Bills, que é meu sobrenome, mas virou apelido, né? Eu, cara, sou original de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo aqui, junto com o Danilo, né? A gente se conheceu lá, inclusive. E, cara, desde pequeno eu sempre fui um cara meio bem estudioso e curioso, assim, né? Enquanto todos meus amiguinhos eles jogavam videogame e jogavam futebol na escola, eu sempre fui desengonçado, então eu estudava bastante, assistia muito History Channel, assistia muito Discovery Channel, eu sempre fui um cara bem, vou dizer assim, mais safo na questão de querer ter curiosidade sobre como que funcionavam as coisas, né? E ao longo do tempo fui desenvolvendo mais essa aptidão, sempre quis ser cientista, é bem bizarro, porque quando o Danilo me conheceu, eu queria muito fazer medicina, né? A gente estava na época de cursinho, eu prestava vestibular, e eu tava vidradão na ideia de medicina, mas não na medicina porque eu queria ser médico, porque eu queria ser cientista, né? Porque eu queria ser mais neurocientista, mais especificamente, né? Porque eu sempre tive essa curiosidade de entender como as coisas funcionam. E ao longo do tempo eu fui entendendo que minha curiosidade era mais entender como as coisas do mundo real funcionavam, né? Como a empresa funcionava e tudo mais. Meu namorado sempre brinca quando a gente entra num restaurante, eu fico questionando, porra, por que tem 2 funcionários ali, um funcionário aqui, tem uma fila ali, a fachada podia ter sido diferente? Qual será que é o faturamento que esse restaurante tem? Se reduzisse tal coisa e melhorasse tal coisa, você poderia melhorar a margem.
Então eu sempre acabei me questionando sobre esse tipo de coisa, tentando entender como as empresas funcionavam, como o universo funcionava, e aí acabei respingando no universo de economia, né? Fui fazer faculdade de economia, ainda estou me formando, então a famosa faculdade eterna, né? Essa mesa aqui é forte, né? Essa mesa aqui, cara, dessa mesa não tem nenhum formado, só pra vocês terem noção, não tem nenhum formado, mas a gente tá um bom tempo na faculdade. Se somar aqui, dá o tempo de vida, sei lá, mano, o tempo de vida do Warren Buffett a gente tem de faculdade aqui. E basicamente caiu no mundo de economia, que foi quando eu conheci o Danilo, conheci o Faria, conheci todo mundo da Mercúrios. Não vim trabalhar na Mercúrios de cara, fui trabalhar no mercado financeiro tradicional, numa gestora de ações, mas mais especificamente eu fui trabalhar com crédito lá. Crédito basicamente é avaliar uma empresa, entender se eu consigo dar dívida para ela ou não, né? É uma empresa que quer tomar dívida, quer receber um empréstimo, e aí eu vou lá com a ponta que oferece o empréstimo para essa empresa. Então eu acabo analisando a qualidade daquela empresa e a capacidade que ela tem de pagar a dívida para os seus credores, né? E nesse meio eu acabei esbarrando na questão de análise de empresa mesmo, que era o que eu fazia indiretamente desde muito tempo, mas mais por curiosidade, eu acabei esbarrando nisso como profissão. E foi quando depois eu acabei entrando um pouquinho mais no mercado de tecnologia, mais interessado em tecnologia cripto. Como eu já era muito amigo do Danilo e do Faria, eles já tinham fundado a Mercúrios, aí eu entrei na Mercúrios mais para desenvolver essa metodologia de análise de cripto, né? A gente viu que não tinha muito bem uma metodologia de análise, como analisar um criptoativo no Brasil. A gente não sabia fazer isso ainda, eu entrei meio que com essa missão, né? Desenvolver uma forma de analisar a criptomoeda e saber se faz ou não sentido investir em um criptoativo e por que não faz sentido, né? Desenvolver todo esse processo que a gente tem hoje, que é o DNA aqui da Mercúrios. E foi aí que a gente contratou o primeiro braço ali, que ia ser meu braço direito na parte de análise, que entrou como estagiário na época, que foi o Igor, né? Aí eu acho que pode começar a se apresentar já. Então, minha história acho que o começo até é parecida com a do Bills, assim. Eu sempre fui uma criança meio introvertida e eu gostava muito de brincar com Lego. Então, sempre que meus pais eles queriam me dar algum presente, eles só compravam um Lego aleatório e eu gostava de ficar montando e desmontando ele. Quando eu era pequeno também, meu pai montava algumas coisas de eletrônica para eu ficar brincando. Então, eu sempre gostei muito disso, assim. E aí, no ensino médio, eu resolvi fazer a escola técnica, né, o Instituto Federal. Eu sou do Espírito Santo, não falei, né, mas a Mercúrios tem um forte DNA capixaba. Acabei indo para a escola técnica e lá, assim, foi onde eu mais amadureci. Eu basicamente aprendi programação, fiquei bem imerso ali nessa parte de programação, eletrônica. Só que assim, eu era aquele velho aluno que era bom em matemática, era bom em física, você não sabe muito bem o que fazer, resolve fazer engenharia. Só que aí nesse meio tempo, durante o meu curso técnico, que era de eletromecânica, eu percebi que eu não era tão fã da parte de mecânica e eu também não era um fã da parte de eletrônica. Mas eu tinha que caminhar para engenharia de algum jeito. Então a minha ideia foi muito simples. Eu pensei assim, poxa, eu sei matemática, eu sei física e eu gosto muito de praia. Então eu vou fazer engenharia naval. E aí eu vim para São Paulo. É bem simples, é lógico, né? Aí eu vim para São Paulo em 2017, né? Os meninos estudam economia lá na USP, eu estudo engenharia, que é do lado. E lá eu entrei na empresa júnior logo nos primeiros anos, assim, e eu fiquei num grupo basicamente que mexia com eletrônica lá, porque eu tinha certa experiência ainda. E aí em 2019, assim, eu tive a possibilidade de meio que avançar profissionalmente lá dentro, só que eu resolvi trancar a faculdade e morar um tempo na Austrália, porque eu queria melhorar meu inglês, eu queria ter uma experiência de vida um pouco diferente, assim, sair um pouco da bolha. E quando eu voltei trabalhando numa startup de saúde, né, na parte de análise de dados e gestão de projetos, e logo depois eu entrei no Itaú, né? Quando eu entrei no Itaú como estagiário, deu uma semana assim e deu a pandemia. E aí todo mundo voltou para casa e eu fiquei um tempo afastado até voltar até as pessoas aprenderem a trabalhar em home office, né? E lá eu trabalhei com a parte de análise de dados, até que no meio de 2021, assim, em março, eu estava saindo do Itaú e estava decidindo ir para a Ambev, que um amigo meu tinha me indicado, ia trabalhar com a parte de estratégia. Só que nesse meio tempo eu descobri que o meu computador ele basicamente fazia uma coisa que eu não imaginava, ele minerava Ethereum na época. E aí eu falei, como assim que eu tenho uma máquina que pode minerar $10 por dia? Aí eu comecei a aprender sobre cripto, acabei caindo no conteúdo da Mercúrios na época. Eu falei, pô, que legal, e a galera estuda aqui do lado, né? Que interessante. Mas eu tava, assim, meio que deixei de lado. Só que deu uma semana que eu vi o vídeo, chegou uma oportunidade de estágio na minha caixa de e-mail. Eu falei, cara, o mundo é curioso, mas isso aqui deve ser um sinal, né? Aí eu me candidatei, aí logo a primeira entrevista tinha sido com o Bills, e a segunda foi com o Danilo e com o Faria.
E eu ingressei. Aí eu desisti da Ambev e vim direto, né? Eu já morava em São Paulo há muito tempo. E, cara, desde o meio de 2021 aqui, junto com o Bills, cara, fazendo as análises. Hoje a gente... os principais ativos, assim, acabei me especializando um pouco, acho que até por conta do meu background, acabei me especializando um pouco mais nos cases mais técnicos, né? Então, assim, resumindo, é isso. É isso, cara, muito bom. E assim, eu acho que uma boa parte das pessoas que estão aqui ouvindo, né, o Crypto Picker são pessoas mais curiosas sobre como funciona, né, essa estrutura de gestora, né? Então eu queria que a gente, lógico, agora a gente já fez as apresentações de vocês, mas queria que vocês explicassem como funciona o organograma de uma gestora, sabe? Qual que é a função de cada um de vocês numa parte mais técnica, assim, né? E quais são os outros componentes que a gente precisa também prestar atenção, né? E nisso acho que a gente já vai entrar na explicação do que uma gestora faz, né? Porque às vezes a gente fala muito disso, né? A Mercurius Asset, a Mercurius Gestora e tudo mais. No final é tudo a mesma coisa, mas qual que é a diferença de uma asset gestora, de um fundo de investimento, né? O que cada uma das coisas faz, né? Legal. Cara, gestora nada mais é do que uma empresa que ela gere o dinheiro de terceiros, né? Pessoas que querem investir no mercado específico, elas terceirizam o dinheiro para profissionais investirem naquele mercado. Então eu, por exemplo, Gabriel, eu gosto de investir no mercado de ações, só que eu não sei investir no mercado de ações, porque eu não trabalho com isso. Então eu terceirizo para alguém investir por mim no mercado de ações. E a gente faz a mesma coisa, só que com cripto. A gente se propôs a se especializar em ser uma gestora que investe em cripto para as pessoas que querem investir em cripto, mas não, por algum motivo não querem fazer isso de forma sozinha, né? E como que isso daí se organiza, né, estrutura como empresa? Cara, é bem complexo o organograma, a infraestrutura de uma gestora, porque no final do dia não são só um monte de pessoas sentadas discutindo cripto, falando sobre cripto, fazendo análise o dia inteiro, né? A gente é um business que a gente precisa principalmente ter os processos, ter uma segurança em torno dos investimentos muito robusta. Então tem toda uma equipe por trás da parte de back-office, que a gente chama, né? Que é a parte que mantém os processos rolando. Então entrou um dinheiro no fundo. Pô, o que vai garantir que esse dinheiro que entrou no fundo do cotista X vai ir para a corretora certa, vai fazer as ordens de compra certa? E quando esse cotista pedir o saque, o que vai garantir que o dinheiro vai sair da corretora, vai cair na conta do banco e vai para a conta do cotista? Então tem essa área que a gente chama de middle, basicamente, né? Middle de ser o meio de campo entre o cotista e o gestor, o time de análise, basicamente. O dinheiro saiu do cotista, como que isso daqui vai se traduzir nos investimentos? Tem esse time de middle, tem o time de jurídico, óbvio, porque a gente tem toda a equipe de... toda a CVM, toda a regulação por trás, né? Tem vários órgãos que regulam um fundo de investimento por trás. Tem a CVM, tem a Ambima, tem a B3, tem o Banco Central. Então a gente acaba respondendo à regulação de vários órgãos estatais diferentes. Então a gente precisa ter várias políticas e várias normas de como que a gente faz as coisas aqui dentro para responder para esse tipo de órgão. Então tem a parte middle, tem a parte de jurídico / compliance, né? O compliance é um termo de inglês que basicamente quer dizer isso, né? Quer dizer que tudo que a gente está fazendo está tá casado. Cara, palavra difícil pra cacete. Tá casado com o que os órgãos regulatórios eles pedem da gente, né? E no final do dia, que é a parte que é tão importante quanto todas as outras, não é a parte mais importante, não é a estrela ali da gestora, que é o time de análise, o time de análise / gestão. O time de análise, ele define, basicamente, ele estuda todos os ativos e ele dá inputs, basicamente, ele alimenta o gestor, que é o cara que vai definir, olha, com base em todas as análises que a gente fez, a gente vai montar a carteira desse jeito, entendeu? E, então, bem por cima... A estrutura básica é isso, aí obviamente tem a parte comercial, a parte administrativa, que define como que a gente vai vender mais, como que a gente vai captar outros cotistas e tudo mais. Mas a infraestrutura básica de uma gestora, tudo que tem que ter, é basicamente isso, entendeu? É muito mais do que as pessoas que aparecem na câmera, é realmente uma infraestrutura de empresa mesmo. Boa, e ó, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, né, que quiser que eu pergunte aqui, pode mandar aqui no chat, tá? Inclusive, mesmo se você não estiver assistindo isso aqui ao vivo, pode mandar aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo todos os comentários que estiverem aqui nesse vídeo, tá? E vamos deixando o like aí pro YouTube entregar mais esse conteúdo. O que eu queria puxar aqui também era o objetivo de uma gestora, né? E principalmente da nossa gestora, né? Aliás, da gestora Mercurius, né? O que a gente quer trazer de novo pro mercado e etc. Uhum. Cara, como eu falei, a gente acabou a nossa concepção, a ideia de criar a Mercúrio Gestora, ela foi muito em torno de fazer uma gestora de cripto, né? Para quem não sabe, a gente já falou isso em algumas lives, mas a Mercúrio, ela nasceu com a ideia de ser uma gestora de cripto. A gente nasceu com a ideia de fazer um fundo de investimento em cripto. E, de fato, foi a primeira coisa que a gente fez.
Só que quando a gente foi vender, a gente chegava basicamente no cotista e falava, cara, investe em Bitcoin aqui pela gente. Só que o cotista falava, cara, beleza, o que é Bitcoin? Então a gente entendeu que tinha uma barreira de entrada muito grande, que era a falta de conhecimento no mercado de cripto. E essa falta de conhecimento, ela se convertia nas pessoas não querendo investir na gente, o que faz todo sentido. Então primeiro a gente falou, vamos focar numa área de educação, a gente precisa ter casado com a área de gestão de fundos, uma área de educação muito grande, em que a gente ensina para o mercado, educa todo o mercado o que é cripto e qual é a melhor forma de investir em cripto, né? E depois, o cliente que achar que faz sentido, ou o cliente que quiser terceirizar o investimento dele, ele vai para a gestora. Então, basicamente, a nossa ideia inicial foi investir no mercado nascente, no mercado que tinha uma simetria de risco muito diferente, só que tem um fator essencial ali que, desde cedo, a gente via que o mercado de cripto, especificamente na parte de gestão de ativos, ele estava muito mal estruturado, tá? Muito mal estruturado no sentido, nem as pessoas estavam fazendo as coisas erradas, mas ele estava muitos passos atrás do que realmente poderia ser. Era um mercado, fazendo uma analogia bem simplista, parecido com o mercado de ações no Brasil lá nos anos 90. Nos anos 90 a gente tinha poucos fundos de investimento, a maioria dos fundos de investimento eles eram passivos, ou seja, ele investia ali no Bovespa, ele investia nas ações da Petrobras, nas ações da Vale, nas ações da Eletrobras, mas ele não tinha uma sofisticação que a gente já tinha no mercado lá fora. No mercado lá fora, desde os anos 70, já estava se discutindo o stock picking lá, né? Que era basicamente a filosofia de velho invest, montar uma carteira com as melhores ações e tudo mais. O mercado lá fora já estava muito bem estruturado nesse sentido. Aqui no Brasil a gente estava um passo atrás. E aí, a partir dos anos 2000, a gente começou a ter essa sofisticação um pouquinho maior e o nascimento das gestoras de investimento no mercado de ações brasileiro. A gente viu uma analogia muito parecida com o mercado de cripto. Então a gente tinha produtos que eram produtos passivos, cara, investe só em Bitcoin, investe só em Ether, não tinha uma metodologia de análise, de saber investir em cripto da melhor forma, de olhar para cripto como empresas, que na verdade é o que são, criptoativos, as criptomoedas, na verdade, a gente nem gosta de chamar assim porque são empresas, então não tinha uma metodologia de vou olhar para isso como empresas de fato, descobrir a melhor forma de você extrair valor, investir em cima daquilo e criar um produto em cima disso. Também tinha várias outras características nos produtos que a gente via no mercado, como taxas que não faziam sentido. Os produtos em si a gente já achava que eram bem, vou dizer assim, simplistas vis-à-vis o que deveria ser o mercado, né? A gente enxergou um pouquinho mais à frente. A gente viu que nos Estados Unidos o mercado de cripto já estava se sofisticando, estava aparecendo produtos novos. Então a gente falou, pô, beleza, vamos já se posicionar, porque se está acontecendo nos Estados Unidos, se já aconteceu em outros mercados, provavelmente vai acontecer no Brasil. E na hora que acontecer, a gente quer estar posicionado como referência nesse assunto, entendeu? Então foi basicamente essa ideia, criar os melhores produtos possíveis para se investir em cripto. A ideia é que quando alguém aqui no Brasil queira investir em cripto, a gente se posicione como o melhor produto possível para as pessoas investirem. Eu acho que... Você quer complementar com alguma coisa? Só fazer um complemento nessa parte da metodologia, assim, que o Bills falou, né? Porque até pegando a referência pessoal que ele falou, né? Eu queria ser cientista. Que é um processo meio de fazer ciência mesmo, porque quando você entra no mercado de cripto, o que a maioria hoje oferece? Basicamente esses investimentos passivos que vão olhar basicamente o tamanho de mercado de alguns ativos e eles não tentam extrair mesmo quais são as qualidades daquele ativo que fazem com que ele... para que eles consigam projetar, cara, por que aquele ativo vai durar dentro do mercado de cripto? Qual que é a funcionalidade dele? Quais são o que a gente chama das vantagens, dos diferenciais competitivos? Então, toda essa ciência meio que a gente teve que ir construindo ao longo desses anos, porque não é algo fácil, sabe? Porque algumas das lógicas que o Bills explicou, elas podem funcionar muito bem, por exemplo, para o mercado tradicional. E eu lembro no começo, assim, que a gente tentava pegar algumas das lógicas e tentava copiar logo de cara, assim, e a gente via que não dava certo. Ou seja, a gente tinha que fazer algum ajuste ali até encontrar meio que a metodologia que a gente olhasse para trás e falasse, poxa, isso aqui realmente faz sentido, né? E se a gente tivesse talvez aplicado isso desde o início, talvez a gente teria inclusive feito investimentos até melhores. Então acho que esse processo meio orgânico que você vai construindo, até encontrar essa metodologia, né, esse processo de análise, que ele faça sentido, que você consiga explicar ele, que você consiga extrair bons frutos, sabe? E eu acho que uma das coisas que a gente poderia entrar também agora, né, já que a gente explicou o processo, né, os diferenciais que a gente está tentando trazer, né, como gestora, explicar também o racional do investimento, né, como tomar decisões. Lógico, não adianta a gente montar um produto, né, uma gestora que tenha produtos interessantes e tudo mais, mas no final tomar as decisões erradas, né? Então, acho que tem muito de uma filosofia de investimentos que eu gostaria de falar primeiro, como que vocês chegaram nessa filosofia e segundo, qual que é ela, né? Não, legal demais. Cara, complementando isso que o Igor falou, que tem tudo a ver com a sua pergunta, Danilo, é bem legal que a gente se propôs a fazer um negócio que ninguém tinha feito, né? Porque se a gente for pegar, cara, vou dizer assim, no mundo, não vou nem falar no Brasil, no mundo,
quem se propunha fazer uma carteira de investimento de cripto, né, com uma metodologia muito clara, basicamente uma filosofia clara, processos muito claros por trás, de como que eu vou montar uma carteira de investimento em criptoativos, como é que eu vou analisar isso, né, toda a questão que a gente fala de qualidade, de mold e tudo mais, não era um discurso que estava muito bem pulverizado assim no mercado, né? Não tinha muito bem essa cabeça de olhar para o mercado de cripto dessa forma. E para a gente foi um desafio muito grande, porque a gente se propôs a fazer uma coisa que na nossa cabeça fazia sentido, mas nada comprovava para a gente que realmente era o caminho certo a se seguir, né? Que realmente o mercado ia caminhar para isso e o que a gente estava se propondo a fazer era o que realmente fazia sentido. Então, foi bem desafiador, primeiro porque a gente estava fazendo algo que não sabia se ia dar certo, e segundo, porque a gente estava fazendo um negócio completamente do zero. Como o Igor falou, a gente testou várias formas, né? A gente quebrou a cara várias vezes, falando, pô, vamos usar a metodologia tal, vamos fazer as coisas desse jeito. E no final do dia as coisas só não se comprovaram verdade. Então, a parte mais legal do nosso dia a dia, da construção do que a gente tem hoje, foi um pouco com base nisso, né? E aí o que a gente chegou ali de receitinha do bolo ali, vou dizer beabá, que direciona a nossa filosofia, direciona tudo que a gente faz no dia a dia, né? Primeiro, a nossa filosofia de investimento, a gente botou na nossa cabeça que a gente está em um mercado que é extremamente disruptivo, um mercado que ele muda todos os dias, tá? Que o que é bom ontem não é bom amanhã. É um mercado de tecnologia e uma tecnologia que está sendo descoberta ainda. É muito fácil você falar, pô, eu invisto no mercado de tecnologia, um mercado de tecnologia arriscado. Tá, qual o mercado é esse? Ah, sei lá, é o mercado de smartphones. Beleza, é um mercado arriscado que todos os anos nascem smartphones novos. Porém, a gente ainda já tem um tempo de maturação desse mercado muito longo, né? Desde 2007, quando basicamente a Apple lançou o iPhone, o mercado de smartphone ele vem se inovando e a gente já entende um pouquinho como é que é a regra do jogo. O mercado de cripto ainda não. Muitas das tecnologias que a gente tem hoje que dominam o mercado de cripto, a gente não sabe se elas vão ser dominantes daqui para frente. Muito legal que esses dias a gente estava lendo um texto de 2018, se eu não me engano, e ele falava sobre como o algoritmo de consenso de Proof of Work é o algoritmo dominante e basicamente o consenso de que é o melhor algoritmo de todos e basicamente era a narrativa do mercado na época, né? E já mudou. Hoje, 90% do TVL assim, do mercado, ele está travado em algoritmos de Proof of Stake. Então, só trazendo esse exemplo para mostrar como o mercado muda muito. A gente falou, olha, a gente está no mercado extremamente arriscado. Como que a gente vai escolher os ativos que faz sentido investir? Cara, vamos investir no que a gente acha que é o suprassumo da qualidade. Nas empresas que são extremamente dominantes no que elas fazem, que são líderes dos seus setores, que têm times muito bons, que têm geração de receita. Se a gente enxergar essas características numa empresa, que são as características que fazem uma empresa ser dominante no mercado tradicional, talvez a gente invista nas empresas de cripto que ganhem no longo prazo, porque a gente considera, nossa premissa principal é que o mercado de cripto ele vai crescer 10, 20, 50 vezes nos próximos anos. Então, se o mercado vai crescer, a gente só precisa estar vivo, só precisa estar no mercado. Entendeu? A gente só precisa conseguir capturar uma parte desse crescimento e não morrer ao longo do caminho. Então, tudo isso se traduziu na nossa filosofia de investimento, que foi, cara, investimento em qualidade, sempre as melhores empresas, estar protegido para não morrer nunca e, principalmente, a questão de processos, né? Que eu acho que a gente pode entrar mais na questão de rotina, falar um pouquinho mais da nossa rotina. Só antes de passar para isso, eu acho legal isso que você falou, porque assim, vindo de casa para cá, eu estava relendo um texto do Mark Andrews, da A6Z, né? E é um texto, acho que de 2019 ou 2018, ele fala, né, que as 3 coisas mais importantes para uma startup, que às vezes é o que a gente tenta extrair um pouco das empresas que a gente analisa em cripto, é basicamente produto, time e mercado, né? E aí o mercado a gente está tentando entender para onde vai, com base nisso que o Bills falou. Então, cara, toda semana é meio que uma narrativa diferente no mercado de cripto. Você abre lá os portais de notícias, parece que tem alguma coisa nova. Então você tem que saber acompanhar isso, né? Saber meio que velejar durante essas narrativas. O time, e aqui acho que é até um ponto legal, porque nem sempre quando a gente vai estudar um projeto, a gente olha para o time e tem todas as informações da maneira mais fácil possível. E por fim, um produto, que eu acho que é assim, não vou dizer que é o trabalho mais difícil, assim, mas quando você está num mercado tão novo, que tem vários produtos diferentes, e você tem que trabalhar desde segurança, para que ele serve, quem é o cliente, esse acaba sendo um trabalho mais divertido e desafiador, né? Então acaba que esses 3 pilares, eles são nossa metodologia acaba se refletindo em muita coisa desses 3 principais pilares. Né? O JR aqui pergunta se existe alguma lógica de valuation comprovado para algum tipo de criptoativos que faça parte da carteira. Eu achei uma dúvida interessante aqui para a gente puxar, né? Já que a gente falou, pô, estamos investindo em qualidade, estamos fazendo tal coisa e tal, mas a gente sabe que na ótica do mercado tradicional, né, o que se faz? Você tenta achar
um valor, né, um valor justo para uma empresa e tenta comparar esse valor, né, o quanto essa empresa vale, com quanto que está o preço dela na bolsa, né? Em cripto, a gente ainda não tem essa ótica de valuation e tudo mais. Queria que a gente fizesse paralelo, né, com o mercado tradicional, que é o que o pessoal está mais acostumado, né, às vezes, principalmente quando falam nessa ótica de valuation aí. Não, legal. Foi como eu estava falando, né? A questão do value investing, que é a filosofia, cara, dominante no mercado tradicional quando a gente está falando de gestão de ações, ela começou lá nos anos 70 a ser aplicada de fato, né? Então a gente tem uma metodologia que ela está sendo aplicada e sendo refinada há muito tempo no mercado de ações. E óbvio, o value investing, ele parte desse pressuposto, né? Que você analisa uma empresa e você tem que achar primeiro o preço justo dela. Você tem que ter um valuation para você saber se vale ou não a pena investir nela, se vale ou não o preço que você está pagando. E a gente tem ali basicamente um histórico desde os anos 70 dessa filosofia ela sendo maturada, sendo estudada por muita gente, sendo aplicada por muita gente também, né? E no mercado de cripto a gente não tem isso ainda. Então falar, pô, assim ou não, a gente tem uma forma de fazer valuation no mercado de cripto. Afirmar isso hoje é ser extremamente pedante, no sentido de afirmar que a gente sabe fazer uma coisa que a gente não sabe, entendeu? Metodologia de valuation de cripto não tem nada muito definido. O que a gente pode fazer é olhar algumas métricas para entender se a economia daquele negócio faz sentido, entendeu? O que a gente olha? A gente olha muito mais para métricas de empresa mesmo. A gente olha, pô, esse projeto, vou dizer empresa mesmo, essa empresa, cara, ela tem geração de receita, ela tem lucro de fato, que a gente não fala de lucro, a gente fala de geração de caixa, ela consegue de alguma forma que a receita que ela gera é maior do que o custo que ela gera, quanto que é essa geração de caixa? Da onde que vem a movimentação do token? Essa pergunta é uma das principais quando você vai entender se faz sentido ou não você investir num token. Da onde que vem de fato a demanda por esse token? A demanda é meramente especulativa? Tem token que simplesmente não serve para nada. E a demanda que você tem por ele é a movimentação de preço, né? Que é um termo em inglês que chama price action. Né? A movimentação de preço ela é um negócio extremamente especulativo. Basicamente, você tem uma demanda ali que ela não existe. Beleza, isso aqui para a gente não é sustentável, não faz sentido investir nesse negócio, então. E a gente tenta entender algumas métricas, por exemplo, de o quanto que aquilo gera de valor, gera de receita para a pessoa que tem o token, vale o quanto o token vale. Às vezes, o token holder daquele negócio, daquele ativo, daquela empresa, ele não tem valor nenhum, ele não recebe valor nenhum da geração de valor, da geração de receita que tem naquele projeto específico, porém, de alguma forma, o market cap daquele negócio ele é totalmente inflado. Da onde que vem esse valor? Da onde que vem os 10 bilhões de market cap que esse cara tem? Pô, é um movimento meramente especulativo, beleza, isso pra gente não faz sentido. Mas quando a gente olha, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, que foi uma tese nossa que vem se comprovando ao longo do tempo. LDO. LDO ele é um ativo que ele tem geração de receita, ele tem geração de fluxo de caixa que ainda é negativo, mas ele gera bastante valor pro token holder, ele direciona valor para a empresa de fato que tá atrás daquilo. Quanto que aquilo gera em relação ao market cap? Pô, ela gera muito em relação ao market cap. Quando a gente olha por métricas do mercado tradicional, que é o quanto de lucro, quanto de geração de receita que uma empresa gera versus o valor de mercado dela, ele gera muito mais valor do que, em média, gera uma empresa do mercado tradicional. A gente fala, pô, beleza, a conta aqui começa a fazer um pouquinho de sentido. Mas falar, eu jogo numa planilha e eu tenho ali um price target, o token X dele vai valer $10, isso ainda é bem ciência de foguete, é bem teste, bem impossível de fazer em cripto ainda. Assim, dando uma contextualizada, eu sei que tem um pessoal chegando aqui já na live, estamos chegando a 200 pessoas, queria já pedir para quem estava aqui antes e está curtindo o conteúdo, deixar o like, né? A gente está aqui estreando esse novo podcast, o Crypto Pickers, que é o podcast da nossa gestora aqui, da gestora Mercúrios. Ele vai ser focado, vai ser um pouco diferente, né, do Casual Crypto, que vocês estão acostumados, né, na sexta-feira à noite, ali é um papo mais descontraído. Aqui a gente quer falar muito de investimentos mesmo, falar como funciona aqui o trabalho de uma gestora e justamente como a gente escolheu ali o primeiro tema, né, como é gerir milhões em cripto, né, porque você fala, cara, vou investir ali um trocadinho em cripto só para brincar, aí vou investir um pouquinho mais, você já fica um pouco mais tenso. E agora imagina o que o pessoal aqui faz, né, da Mercúrio Gestora, que capta dinheiro de outras pessoas para se investir. Você precisa ter um grau de maturidade e responsabilidade muito maior. Então, eu queria começar já entrando em como fazer com que todo esse investimento vocês consigam deixar tanto o cotista, né, as pessoas que investem no fundo, seguras e também ter a segurança, né, emocional de tomar as decisões, né, corretas ali de investimento. Acho que é muito das dúvidas, né, que aparecem aqui, né? Eu, pelo menos, se fosse assistir um vídeo desse, eu pensaria muito, cara,
como que esses caras conseguem ficar tranquilos com milhões de reais ali na mão, né? O que já é tenso por si só se for dinheiro seu, né? Mas se for dinheiro seu, tudo bem, você não vai... você não tem que se explicar para ninguém se você perder ou algo assim. Mas, cara, dinheiro de outras pessoas já são outros 500, né? Você tem que ter um grau de maturidade e responsabilidade muito maior. Então eu queria, tipo assim, puxar essa parte de como que funcionam principalmente os processos internos pra gente garantir essa segurança. Não, é legal, cara. Cara, posso... Pode começar. Tentando responder em uma frase, assim, é metrificar tudo, tirar a subjetividade. Porque fazendo isso, a gente consegue garantir que a gente provavelmente está tomando as melhores decisões. Então, essa metodologia que a gente citou agora há pouco, foi basicamente uma metodologia que a gente demorou mais de 2 anos para poder criar. A gente foi testando muita coisa. E é uma metodologia que, assim, pra gente é sagrada. Então, quando acontece alguma coisa, por exemplo, no mercado de cripto, vamos supor, o Bills tinha comentado aqui do LDO, né? Do caso do token da Lido. Cara, a Lido vai, dá uma porrada, começa a valorizar pra caramba. Poxa, o que a gente faz? Cara, a gente faz exatamente o que a gente se propôs a fazer. A gente avalia a maneira como a gente avaliou Lido. Não, Lido recebeu a nota tal, porque, como eu disse, é tudo metrificado, então a gente consegue comparar os ativos entre si. Pô, Lido recebeu a nota tal e a alocação de Lido é exatamente essa. Então, assim, o token pode ter explodido 2, 3 vezes. No final, a gente vai... visando o longo prazo, a gente sempre vai tentar equilibrar a nossa posição para exatamente a alocação que a nossa metodologia ela definiu. Então é assim que a gente consegue garantir, assim, não vou falar que a responsabilidade ela não pesa, né? É difícil dormir, acho que todas as noites, mas que eu vou dormir um pouco mais tranquilo é saber que a tomada de decisão da gestora ela está sendo feita com base em algo que é menos subjetivo e que eu acho que um outro ponto importante, ele é discutível. Então, aqui dentro da gestora, todo mundo tem acesso às notas dos ativos e todo mundo consegue opinar e discordar. E a gente basicamente fica aqui numa corrida de gato e rato tentando entender ali, cara, isso aqui faz sentido por quê? Aí a gente vai estressando até a gente chegar num consenso e saber explicar o porquê daquela nota. Então, a gente sabe defender aquele ativo. Então, é mais ou menos assim que funciona. E assim, como que funciona a rotina de vocês, né? Como que é o dia a dia, principalmente? Sim, cara, legal. Eu acho que quando a gente foi definir esse tipo de rotina, como que a gente ia fazer as coisas no dia a dia, a gente sempre partiu do macro para o micro, né? O macro é onde a gente quer chegar, o que a gente acha que é o nosso objetivo, e o micro é como que a gente vai traduzir tudo para o nosso objetivo. E isso para tudo na vida, né? Sempre que alguém vem perguntar para a gente também, pô, como é que eu faço meus estudos de cripto? Depende, aonde que você quer chegar nos seus estudos de cripto. E a gente entendeu que a nossa empresa, ela era um negócio de pessoas e processos. O que significa isso? Os 2 pilares que vão fazer com que nossa empresa ela seja bem sucedida no longo prazo são ter as melhores pessoas e ter os processos mais robustos possível. Então, todo dia a dia ele precisa estar pautado nisso. Ter as melhores pessoas, não é fazer um monte de processo seletivo para contratar as melhores pessoas. Na hora que a gente vai contratar, a gente só busca o perfil, a gente só busca a cultura na pessoa, que a pessoa ela esteja disposta a fazer o que a gente faz aqui dentro. Basicamente, que é dar o sangue e amar o mercado de cripto. O treinamento, transformar no melhor analista possível, a gente faz ao longo do tempo. Então, boa parte do dia a dia, ele vem pautado nessa questão de você estar sempre estudando o mercado de cripto. Não tem muito segredo, cara. O Igor ele falou bastante, cara, vamos metrificar, tirar subjetividade e tudo mais. Parece muito mais complexo do que realmente é. No final do dia, a gente senta a bunda na cadeira durante o dia. Olha lá, os ativos que a gente gosta no mercado de cripto são esses. Vamos sentar e vamos estudar esses ativos. Pronto. A gente não se preocupa em entender tudo que está rolando no mercado de cripto. E é até curioso, porque às vezes a gente fica parecendo meio como um patinho feio aqui, né? Porque aparece o pessoal perguntando, pô, fala do protocolo X, fala do protocolo Y, fala disso, fala aquilo. A gente não se preocupa em entender tudo, porque é muito mais simples do que parece. Tem que ser mais simples do que parece. Porque o mercado de cripto ele já é um mercado muito ruidoso. Ele já é um mercado que ele tem um monte de informação, que ele tem um monte de coisa pipocando na sua tela o tempo todo, sai um monte de notícia, tem um monte de fonte de informação. Então você sempre sente que está acontecendo alguma coisa no mercado de cripto que você não sabe e que você está perdendo alguma oportunidade. E na verdade é muito pelo contrário. Você tem que investir em poucas coisas, tem que estar focado em poucas coisas, porque senão você vai estar fazendo achar que está fazendo um monte de coisa, mas na verdade não vai estar fazendo nada direito. Então o que a gente tenta fazer é reduzir o número de projetos que a gente faz no nosso dia a dia, sentar a bunda na cadeira e estudar. E ficar 90% do nosso tempo estudando um ativo específico, claro, um analista focado em um ativo só. Então, o analista X é focado em um ativo, o analista Y focado em um ativo, 90% do tempo dele estudando.
10% do tempo do analista, e isso realmente é uma das coisas que são metrificadas, que a gente realmente para e faz conta e define exatamente quantas horas por dia que o analista vai fazer isso, 10% do tempo do analista ele vai estar focado em estudar o que está rolando do mercado de cripto, que é o que a gente chama de estudo de mercado. É aquele momento em que ele vai ouvir um podcast, entender uma narrativa nova, vai entender coisas novas que estão saindo no mercado para ver se tem alguma oportunidade. E justamente o 90-10 é o segredo. É 90% do tempo focado nos ativos que a gente já investe, em coisas que já estão na carteira, e 10% focado em coisas novas. A gente tem aqui escrito no nosso quadro, foco e no que já sabemos ao invés de coisas novas. O foco é sempre em investir nas coisas que a gente já tem certeza. Entendeu? Por que eu vou gastar 1 hora estudando um protocolo novo que eu não sei se vai dar certo ou não, que eu não sei se faz sentido ou não, se eu posso gastar 1 hora a mais estudando, por exemplo, Ethereum, que já é a maior posição da nossa carteira. Se eu vou gastar 1 hora a mais estudando Polygon, que é a terceira maior posição da nossa carteira. Entendeu? Então a gente prefere muito mais dar foco no que a gente já entende, no que a gente tem mais certeza, e um foco marginal em coisas novas. Esse 90-10 eu acho que é o segredo, e que se 90% do mercado aplicasse, a gente teria muito menos ruído, muito menos cortina de fumaça do que tem no mercado de cripto, né? E assim, ó, ao longo do tempo, conforme o analista ele vai ganhando experiência, esses 10% eles vão sendo cada vez mais aprimorados, né? Eles vão ficando cada vez mais certeiros. Eu acho que o caso, por exemplo, da Lido foi um exemplo bem claro. Assim, era um caso que ele começou aparecendo no nosso radar por conta desses 10%, né, esse estudo de mercado, só que a gente já entendia muito bem de Ethereum, a gente já sabia para onde Ethereum estava indo, e aí a gente simplesmente parou e olhou, cara, isso aqui deve ser interessante. Aí a gente começou a estudar isso em abril do ano passado, provavelmente. Então, porque essa rotina ela já foi meio que sendo aprimorada ao longo do tempo, e a gente, como equipe mesmo, a experiência está sempre aumentando de maneira conjunta, né? Então, vou dar um exemplo. O Bill está estudando um ativo X no seu estudo de mercado. Eu estou estudando o ativo Y. A gente troca informação. E aí é como se eu tivesse estudado o ativo que ele estudou e ele estudou o ativo que eu estudei. E aí a gente consegue debater e ver se o que faz sentido. Então, os nossos 10%, apesar de parecer pouco, eles são muito otimizados, né? E dos outros 90% que o Bill comentou, cara, isso é uma verdade. Assim, eu sinto que muitas pessoas que querem ser analistas, elas querem entender de tudo do mercado cripto. Elas querem ter resposta basicamente para tudo. E a gente percebeu depois de um tempo que não dá, cara. Tipo, me fala do ativo XPTO. Cara, não sei, de verdade. Meu tempo ele tem horas travadas e eu preciso ser eficiente nessas horas. E se esse ativo for muito bom, em algum momento ele vai aparecer pra gente de alguma forma. Né? Exatamente. Agora eu preciso saber responder, cara, a vírgula do maior case da carteira. Então, tipo assim, Ethereum, por exemplo, cara, se eu tiver que gastar mais tempo em Ethereum, tudo bem. Mas Ethereum vocês já sabem. Cara, mas eu tenho que ser humilde e vão ter perguntas que eu vou ter que eu provavelmente não vou saber responder ainda e que vou tá sempre buscando responder elas. Então é mais ou menos assim que a gente se separa ao longo do dia, né? E como equipe. Uma pergunta interessante que surge aqui do CryptoGame, né? É como comparar ativos completamente diferentes, que não tem nada a ver um com a outra, né? E nota que se torna uniforme todas as análises, né? Acho que é uma pergunta muito boa aqui que ele faz. Não, boa demais, aí. Parabéns pro CryptoGame. Porque a gente vem fazendo essa pergunta faz uns 4 anos. Legal. Cara, a gente parte do macro pro micro de novo, né? Basicamente, qual que era o macro? O macro a gente queria encontrar uma forma de avaliar os ativos que são muito diferentes entre si, comparar os dois para entender se a alocação de um tem que ser maior do que a alocação de outro. Vou pegar, por exemplo, uma Polygon e uma Lido. Cara, a Polygon ela é uma plataforma de contrato inteligente que foca em desenvolvimento de segunda camadas da Ethereum e ela tem um monte de tecnologia diferente lá dentro. A Lido é uma plataforma de staking. Tipo assim, são coisas completamente diferentes. O que eu vou definir? Se a alocação de Polygon vai ser 10%, de Lido vai ser 1%, ou o contrário? É por market cap? A gente já falou que a gente investe por qualidade. Market cap não é qualidade. A gente já provou que tem muita coisa que tem um market cap muito grande que não deveria ser. Então, como que a gente vai definir qual que é o peso das duas? A gente parou e falou, beleza, primeiro a gente tem que entender quais são as características que a gente gosta de encontrar em cada um desses ativos, que é o famoso gostamos de, né? Eu sempre brinco, falo sobre isso com o pessoal fala, pô, tô analisando aqui a vantagem, a dinâmica competitiva de um mercado. Tá, mas qual que é o gostamos de? O que no final do dia é esse gostamos de? É o que a gente gosta de encontrar. Pensa quando você tá solteiro e você vai procurar uma namorada. Basicamente, você começa a sair com um monte de mina e você tem que ter um critério ali, cara. Você tem que falar, pô, eu preciso saber como é que eu vou escolher qual dessa que vai ser a minha progenitora, né? E aí, basicamente, eu vou lá e faço 25 anos dessa, eu faço uma lista. Talvez eu não tenha feito se eu gostamos de, cara.
Basicamente, você faz uma lista lá. O que eu gosto de encontrar? Pô, eu gosto de loiro, eu gosto de morena, sei lá, eu gosto de uma pessoa mais introvertida, eu gosto de uma pessoa mais extrovertida. A gente faz exatamente a mesma coisa com cripto, cara. É a mesma coisa que paquerar. Aí a gente vai lá e lista. Pô, eu gosto de encontrar as seguintes características na empresa. Eu gosto de geração de receita constante. Pô, essa empresa gera receita. Porra, eu gosto de vantagem competitiva. Essa empresa versus os competidores dela, ela tem que ter as vantagens competitivas X, Y, Z. Efeito rede, poder de barganha com o fornecedor, poder de barganha com o cliente, que são as vantagens competitivas que a gente considera que são importantes. Tá? Pô, eu acho que tem que ter um time qualificado, um time que faça com que essa empresa ela se prolongue por muito tempo, que o que ela está fazendo hoje continue existindo. Pô, eu quero um time que, além de qualificado, ele seja inovador. Eu quero um grande histórico de existência. Um grande histórico significa que essa empresa já se reinventou, ela já foi estressada por mais tempo. Basicamente, a gente foi brincando, e isso, cara, foi um processo que a gente fez por um ano, fazendo uma reunião de 1h30 todos os dias. O Danilo sabe, o Igor sabe que eles participaram de todas. Foi um ano, de segunda a sexta, todos os dias, parando e ficando 1 hora, listando gostamos de. Pô, será que a gente gosta mesmo disso? Vamos discutir por quê. Vamos pegar um livro e vamos entender o quão importante é isso. E basicamente a gente chegou numa lista de gostamos de, uma lista de características que a gente quer encontrar na empresa lá, que a gente quer encontrar na empresa que a gente quer namorar. Vou fazer essa analogia, né? A empresa que a gente quer namorar é a empresa que vai entrar na nossa carteira. A gente chegou numa lista, a gente falou, beleza, agora a gente vai preencher essa lista, se o ativo tem ou não. Tem geração de receita constante e crescente? Tem. Tem equipe boa? Tem. Tem vantagem competitiva, que é o motor, o cérebro e o escudo que a gente fala, né? Ela consegue crescer sozinha, ela tem um escudo para se proteger contra os competidores e ela tem uma equipe muito qualificada que faz com que esse escudo e esse motor continue existindo, né? Encontramos tudo isso, faz o check e pondera. Quantos checks ela cumpriu? Coloca uma outra empresa do lado, quantos checks ela cumpriu? Porra, a Polygon cumpriu 2 vezes mais checks do que a Lido. Beleza, a alocação da Polygon é 2 vezes maior do que a alocação de Lido. É exatamente assim, cara. É muito mais simples do que parece. É um checklist que a gente faz e que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo de características que a gente gostaria de encontrar em um investimento que a gente acha interessante, né? E sobre o dia a dia mesmo, as peculiaridades, eu acho que isso é 90% do dia a dia do Igor, que é preencher realmente esse modelo de notas que a gente tem. Então, acho que ele pode dar muito mais detalhes específicos, porque isso daí eu sei que ele sonha com isso. Vai dar mais detalhes, assim, respondendo já a dúvida aqui do JR, né? Falando o que faria um ativo novo entrar no radar da Asset, né? Da gestora aqui. Cara, basicamente, nesses 10% que o Bills comentou do estudo de mercado, basicamente todo analista ele tem que deixar bem claro o que ele vai estudar, até mesmo pra gente julgar, ver se é interessante ou não. E ele vai estudar e ele vai fazer várias anotações ali para poder, ou até mesmo uma apresentação, dependendo do quão relevante pode ser isso, e ele vai compartilhar com o time de análise. E aí o time de análise vai olhar as anotações, vai olhar a apresentação e vai ver se aquilo é de fato interessante ou não. Por quê? Porque basicamente todo mundo aqui no time de análise está vendo um ativo e às vezes está vendo uma narrativa. Pode acontecer, por exemplo, de o Bills estar olhando uma coisa no mercado de cripto, eu estou olhando outra e elas acabam colidindo e a gente percebe que o ativo que eu estava estudando ele faz sentido. Quando isso acontece, aí a gente basicamente define que aquele ativo ele vai começar a entrar numa esteira de análise. Só que antes de ele ir para uma análise mesmo, que é algo que toma muito tempo, a gente tem que preencher esse modelo que o Bills falou, não é algo trivial, pode levar, dependendo do ativo, 3, 4 meses. A gente faz um estudo inicial para tentar basicamente filtrar o ativo, para ver se ele realmente faz sentido ir para um estudo ou não. E aí é um estudo que geralmente a gente faz que demora 1 semana, 2 no máximo, dependendo do ativo, e a gente faz meio que um checklist inicial, assim, meio que uma lista de informações que o analista tem que preencher, que vale para todos os ativos. Então, cara, qual que é a função daquele ativo, como que funciona o tokenomics dele, quem é a equipe, quais são os riscos. E aí a gente discute essa primeira versão da análise, né, que a gente chama de profile. Se a gente vê que aquele ativo é interessante, com base ali no profile dele, aí a gente parte para uma análise. Aí é um negócio muito mais criterioso, é um negócio muito mais aprofundado. Como eu falei, pode levar de 1 a 2 a 3 meses, dependendo do ativo. Depois tem que preencher esse modelo que o Bills falou. É algo que, só para vocês terem ideia, acho que no ano passado eu fiz com 3 ativos, né? Que foi, a gente revisitou Ethereum, revisitou Polygon e eu fiz o de Lido, né? No meu caso específico. Então é basicamente isso que funciona. E com a experiência isso vai ajudando, né? Porque dependendo de quanto tempo a gente está no mercado e a nossa especialidade com um determinado setor, vai bater algo na nossa peneira que a gente vai discutir. Cara, que assim, obviamente sempre mantendo a humildade, né? Mas a gente já vai ter uma breve noção ali se aquele ativo vai ser bom ou não para poder estudar, né? Porque aqui tempo é nosso bem mais precioso, né? A gente tem que saber usar bem ele. Sim, e uma coisa que você falou sobre a questão da experiência também, não é querer
Não é... Cara, é justamente você aprender a ser humilde intelectualmente, no sentido, eu não vou saber de tudo. Eu não vou conseguir dar opinião sobre 100 ativos estudando ele por um dia, um paper de 10 minutos, entendeu? Quanto mais experiente você vai ficando, menos coisa você estuda. Isso eu tenho certeza. Menos coisa você olha, mais tranquilo você fica. Pelo menos no mercado de cripto. Quanto mais experiente você tá, menos esperado você fica de, cara, eu preciso entender tudo, eu preciso aprender os ativos XPTO, nossa, nasceu uma narrativa nova, será que tem a oportunidade do milhão aqui e tudo mais? Você vai ficando cético sobre isso, você vai ficando muito mais tranquilo e ficando consciente de que é só fazer o simples repetidamente, né? A gente tá falando de bastante coisa, a gente tá repetindo bastante, faz isso, faz aquilo e tudo mais, mas quando a gente pega a big picture, quando a gente pega o geral, é muito mais simples do que parece, né? No final do dia a gente tem uma esteira de processos, o dia a dia ele se resume em 4 pilares, né? Que ele se começa ali na parte de que você entende o que está rolando no mercado, que é essa parte de acompanhamento do mercado que a gente falou, que, novamente, é 10% do dia de cada um dos analistas. E esse 10% do dia é muito importante, que eu não vejo nenhum analista com aquelas 10 abas abertas no Chrome. E a gente se policia bastante pra gente fazer isso, né? Porque se você para estudar cripto e você abre 10 abas no Chrome com 10 relatórios diferentes e quer ler todos eles, você não vai ler nenhum, de fato. Porque você não vai conseguir absorver. Você vai entrar em um assunto, você vai começar a entender sobre esse assunto, você já vai quebrar a sua linha de raciocínio e você vai pular para o assunto do lado. E aí você vai começar a entender, você quebrou e pulou. Então, na verdade, você leu 10 relatórios que somados eles não somam um. Tá? Então, começa nessa parte de acompanhamento de mercado, que é onde a gente tenta entender coisas importantes que estão rolando no mercado de cripto. A gente identifica essas coisas importantes muito mais cara, tá entrando muito capital em algum setor específico, tem algum gestor, algum analista muito importante no mercado de cripto que está comentando muito sobre esse assunto. Então é algo mais artesanal, eu diria assim, não é tão metrificado. Qual métricas vocês olham para analisar um setor? Normalmente é algo mais artesanal mesmo, que a gente vai acompanhando no dia a dia, alguma coisa que chama atenção. E aí um dia a gente para e estuda aquele negócio, né? Esses 10% de estudo de mercado é uma coisa a cada dia, né? Uhum. E aí, pode falar. Não, pode. É que eu ia falar, né? O pessoal tá falando pra liberar esse checklist, né? Perguntando o que a gente acha de projetos, né? Isolados aqui. No final a gente vai falar um pouquinho, né? A gente vai liberar pra vocês quais são os ativos que a gente tá mais olhando e quais estão, né, na carteira hoje, né? Então fiquem aí até o final e deixem o like também. Mas eu queria puxar uma outra dúvida também do CryptoGame, de novo, né? Que eu achei bem interessante de como tirar esse viés, né, que a gente tem, né? Todo mundo é composto por viés, né? Isso é algo já dado, né? E ele pergunta como que o gosto pessoal atrapalha ou ajuda na análise, né? Porque eu diria que ajuda na busca de informação, mas atrapalha na comparação entre projetos, concordam? Cara, eu acho que ele atrapalha nas duas pontas. Gosto pessoal em viés sempre atrapalha de qualquer jeito. Se você gosta muito de um setor ou de um ativo, você vai procurar mais informações sobre aquele setor, aquele ativo. Vai acabar vindo para você de alguma forma. E o viés, eu acho que ele atrapalha muito mais na questão de discussão, né? Na hora de tomada de decisão. É cientificamente provado isso, que se você gosta mais de um ativo, você sente um pouquinho mais de carinho por algum ativo, ou por algum setor, por algum motivo, você vai fazer o cherry picking, que a gente chama, né? Você vai procurar informações que elas sejam que elas favoreçam, que elas sejam positivas daquele ativo, e você vai excluir da sua mente ela vai automaticamente, isso é científico, né? Não é algo que você vai fazer de propósito, é algo que você vai fazer subjetivamente. A sua mente ela vai excluir informações que são negativas daquele negócio. E como diminuir isso? Eu acho que é mais com a discussão, né, Igão? Exato, porque até mesmo porque cada um aqui eventualmente vai acabar se especializando em um... Assim como tem no mercado tradicional, você tem um analista de ações que cuida, não sei, da parte de energia ou da parte de varejo, etc. Aqui a gente também tem um pouco das especialidades, né? Até por conta da experiência que eu falei. Então, eu, por exemplo, eu analiso ativos de infraestrutura. Então, assim, ao longo do tempo eu estou cada vez mais acostumado a analisar esses ativos de infraestrutura. E o BIOS, por exemplo, tem uma expertise maior, além de ativo de infraestrutura, em ativo de DeFi. Então, o bom de ter uma equipe é que, naturalmente, a gente impede que esse viés coletivo ele acaba sendo criado e o BIOS, por exemplo, no estudo de mercado dele, ele me manda alguma coisa de DeFi. E aí eu consigo opinar, às vezes, sem a mesma visão dele, né? Sim. Então, acho que esse é um outro ponto importante. Assim, cara, no processo de análise é muito complicado, assim, acho que foi o CryptoGame que perguntou, né? Isso. Um processo de análise é bem complicado mesmo, porque às vezes você pode se ver numa posição que você está adorando o ativo, entre aspas, e às vezes você pode se ver na posição contrária, que é tipo, você coloca muito empecilho no ativo, às vezes até com medo de uma alocação ou não querendo arriscar muito. Então, o processo da discussão ele é muito importante por conta disso. Quando eu, por exemplo, vou apresentar o case, quando eu apresentei o case de Lido,
tinha vários pontos ali que eu via que eu acabava pendendo um pouco mais positivamente e alguns que eu pendia negativamente. E o Bills, com uma visão externa, ele olhava e virava assim, cara, isso aqui eu acho que você está sendo muito positivo, isso aqui eu acho que você está sendo muito negativo. E aí você tem um resto da equipe também para poder opinar em relação a isso. Sim. E aí a gente vai criando a nossa visão como equipe, né? Como gestora. Ter as coisas escritas ajuda muito também, né? Por exemplo, o Igor ele acabou de terminar de preencher esse checklist que a gente falou de Lido, que é um ativo, que é uma plataforma de staking para Ethereum. E aí, basicamente, no processo de escrever, de preencher o checklist, a gente está provando que a gente sabe por que a gente está investindo naquele negócio. Pô, eu vou investir no protocolo XYZ, na empresa XYZ. Por que você está investindo? Escreve. Deixa muito bem escrito, deixa muito bem documentado por que você está escrevendo. Em vários momentos, a gente batia lá e olhava, porra, o Igor está falando aqui que a nota do potencial de crescimento é 10. Só que a justificativa da nota está muito mais pendendo para um 5 do que para um 10. O que está acontecendo aqui? Aí é nesse momento que você pega esse tipo de viés, que foi o cherry picking que eu falei, né? Que é você selecionar as coisas, construir uma história favorecendo o ativo. E inconscientemente você faz isso porque o viés cognitivo, a sua mente te atrapalha nessa decisão. Então você nem percebeu que você escreveu uma nota que deveria ser 5, mas você deu uma nota 10. Por quê? Porque, de alguma forma, a sua mente te atrapalhou nisso. Tem muitos livros que falam sobre isso, inclusive uma recomendação de leitura que eu super deixo para todo mundo que está acompanhando aí, é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que justamente é um cara que ganhou o Nobel de Economia por trabalhar como a mente humana ela atrapalha nos investimentos. Então, a gente tenta criar processos, lembra que eu falei, né? São pessoas e processos. A gente tenta criar um pouquinho de processos, de lições de casa que impedem que isso atrapalhe a gente. Porque se eu chegar aqui e falar, pô, eu acho que Lido tem que ser 10% da carteira, vai ser muito difícil discutir comigo porque que Lido não vai ser 10% da carteira. Porque se eu for muito bem em oratória, se eu for muito bem em convencer as pessoas, se eu for uma pessoa muito convincente, eu consigo sentar na sala de reunião e convencer todo mundo que Lido tem que ser 10% da carteira. Entendeu? O Igor consegue fazer isso, que tem que ser 50% da carteira. Mas, se a gente tem ali por trás a lição de casa, que é escrever os motivos exatos por que tem que ser 10% da carteira e uma metrificação muito clara de, cumpriu 10 de 10 dos checklists, vira 10% da carteira, aí fica muito mais fácil, entendeu? Na discussão, na hora que a gente senta para definir as coisas, fica muito menos subjetivo, fica muito menos eu acho, eu gosto, deveria ser, não sei o quê. Tá lá, ó. O que a gente definiu é isso, as notas são essas, por isso a alocação é essa, entendeu? Então, fica até pro investidor normal, o analista que tá lá no dia a dia, ele quer se tornar um analista de cripto, né, que é uma pergunta que vem bastante pra gente no dia a dia. Cara, como é que eu faço para analisar cripto? Cara, primeira coisa, senta, estuda um projeto e depois escreve por que você está investindo nele. Escreve a sua tese e escreve o que faria você desinvestir nele, tudo que pode dar errado. É muito engraçado, porque quando você começa a ser um analista, e eu vejo isso muito em analista júnior, quando você vai escrever a tese, sua tese tem 10 páginas. Quando você vai escrever sua contratese tem meia página. É nesse momento que eu pego o viés, entendeu? É muito engraçado, porque eu sempre peço para os analistas júnior de cara falarem, escreve a tese, escreve a contratese. E ele faz justamente isso, cara. É uma ciência que não erra. Teses de 10 páginas contra tese de meia página. Por quê? Porque ele tende a se apaixonar pelo ativo que ele está estudando. Ele tende a gostar do negócio que ele está passando muito tempo junto, que ele está estudando bastante ali, criar uma empatia pelo time e tudo mais. E aí ele acaba selecionando só coisas que favorecem o ativo. Então todo mundo que está aí, pega o ativo da sua carteira, escreve tese contra tese. Eu tenho certeza que as teses vão ficar maior. Agora começa a fazer um processo de procurar melhor as contrateses, né? Tentar convencer alguém a não investir naquele ativo. A gente sempre brinca com esse processo, né? Vamos sentar e fazer um comitê de Lido. Beleza, me convence a não investir em Lido. Não, peraí, mas eu tô num comitê que é pra te convencer a investir em Lido. Beleza, faz o processo contrário. Aí a gente vai ver se a contratese ela tá bem estruturada ou não, né? Vamos pegar então, assim, o principal exemplo, né? Acho que isso não é segredo pra ninguém, né? Já vou começar a falar um pouquinho mais de ativos, Sim. né? Ethereum, né, a maior posição tanto ali na carteira perfeita da Research como também na gestora, né? Então, assim, vamos pegar esse exemplo de tese contra tese de Ethereum, por exemplo. Uhum. Quer começar aí? Cara, Ethereum a gente tem 4 principais teses e 4 ou 5, se não me engano, principais contrateses, né? A primeira tese de Ethereum... Detalhe, no começo era o contrário. No começo era tipo 10 teses e uma contra-tese. Né? A primeira tese de Ethereum é justamente ser uma plataforma de contratos inteligentes que ela consegue absorver o valor do crescimento do mercado de cripto como um todo. Então, qual que é a ideia? Se o mercado de cripto é um mercado que ele
é bem sucedido, a gente precisa procurar as empresas, né, os protocolos, que vão conseguir absorver da melhor maneira possível esse valor. E aí a Ethereum, como uma plataforma de contrato inteligente, ela acaba se enquadrando nisso. E no caso da Ethereum, a gente tem todo aquele racional de ser a plataforma de contrato inteligente mais antiga, mais segura. Então ela acaba sendo líder no seu setor, líder em um setor que é basicamente crucial para o crescimento do mercado cripto. A outra tese é, por exemplo, estrutura econômica. Então, a maneira como o Ether ele funciona hoje é muito favorável para o Ether, né? Como o Bilson ele tinha falado agora há pouco, assim, cara, o que adianta eu investir no token que ele basicamente não reflete nada do que aquele protocolo movimenta ou gera de receita? No caso da Ethereum é muito simples. Se a rede ela é mais movimentada, o Ether é mais consumido, as pessoas vão ter mais interesse em comprar Ether, preço do token sobe. Então, assim, tem quase que uma estrutural, a demanda do Ether é estrutural. Agora, só para não ficar falando todos, vou falar, por exemplo, uma contratese. Uma das contrateses que a gente tem, que é um pouco mais recente, é se o crescimento das segundas camadas, né, dos projetos de segunda camada, como, por exemplo, Polygon, Arbitrum, Optimus, esses caras não vão canibalizar um pouco o Ethereum. Por que eu digo isso? O canibalizar. Desculpa, vão engolir a Ethereum, né? Tipo assim, a Ethereum ela vai ter menos demanda ao longo do tempo. Por quê? Porque se os usuários eles vão para as plataformas de segunda camada, vão ter menos usuários na Ethereum camada base, né? E a Ethereum está querendo baratear as taxas para que esses caras eles tenham produtos mais baratos. Poxa, será que isso no futuro não vai atrapalhar a Ethereum? Porque a Ethereum, assim, sendo bem frio aqui, bem cético, a Ethereum cara é bom pro token holder de Ether, né? Porque se a Ethereum tá cara, significa que mais pessoas estão comprando Ether e o preço do Ether vai para cima. Agora, se a Ethereum for ficando barata ao longo do tempo, será que isso não é ruim para aquela tese de estrutura econômica? Então é mais ou menos... Falei só 2 teses e uma contratese, né? Mas a gente tem mais outras 6 ou 7, mas é mais ou menos nessa linha. Essa contratese eu acho que é a principal contratese e ela é justamente... oposta da nossa principal tese, né? Exato. Que a nossa principal tese a gente gosta da estrutura econômica da Ethereum, mas ela pode se mudar muito ao longo do tempo e ela pode se transformar bastante. Em linha com a analogia que você tinha feito da Ethereum, ela ser um piso de um shopping, e você aluga as salas lá, você paga o aluguel das salas, né? É como se a gente tivesse 10 lojas se agrupando no espaço de uma sala só. Então ela tá pagando um aluguel, mas ela na verdade são 10 salas, que poderiam estar pagando 10 aluguéis. Exatamente. E, cara, eu acho que isso tem um risco muito grande, não um risco muito grande, né? Tem um risco médio aí da gente caminhar para um futuro em que a Ethereum como infraestrutura tecnológica, como software, ela é um puta de um software em que ela serve como base para a construção de uma porrada de tecnologia. Mas como investimento, o token Ether não consiga capturar uma boa parte desse valor. Entendeu? Talvez o token de Layer 2 se caminhe para ser a ponte que vai capturar esse tipo de valor. Talvez as Layer 2 elas não construam tokens nesse sentido e utilizem o próprio Ether. Então foi o que a gente falou, é um mercado que ele está se disruptando todos os dias, né? Ele está alterando e mudando a sua dinâmica econômica todos os dias. E é algo que a gente enxergou como um possível risco, colocou no radar. E a gente colocou ali como um ponto em que a gente vai continuar observando e acompanhando para ver se não vai mudar a nossa tese, né? Porque a contratese no final do dia é, se isso aconteceu, parem de investir nesse ativo, né? É importante lembrar que tanto as teses quanto as contrateses, elas são acompanhadas basicamente diariamente, né? Então, assim, não é como se fosse chegar um determinado dia e tudo fosse mudar e acabou. Na verdade, não. Por exemplo, a contratese, essa contratese em específico da Ethereum, provavelmente, se isso for se comprovar a verdade um dia, a gente vai acompanhar ao longo de um período de tempo até a gente começar a discutir, cara, parece que aquilo está acontecendo. Ou seja, parece que a nossa contratese está ocorrendo. E aí, significa que necessariamente o ativo ele vai sair da carteira? Às vezes não, mas às vezes ele vai ser muito penalizado em boa parte das notas lá e a gente vai, por exemplo, mudar a alocação. Essa é uma possibilidade. Tem uma outra coisa importante também nesse processo de acompanhamento, e acho que de Ethereum é legal falar sobre isso, é que isso ajuda a gente a estudar outros ativos, né? Então a gente começou a estudar Polygon e a nossa convicção de Polygon foi aumentando ao longo do tempo, porque se a gente tem, por exemplo, uma contratese para Ethereum, mas a gente também entende que protocolos de segunda camada são ali o futuro para a base de clientes, poxa, a gente precisa estar posicionado em ativos que capturem esse valor, até mesmo para que se eventualmente até a própria Ethereum, vamos dizer assim, perca relevância, esses caras consigam acompanhar essa relevância, né? E a gente passou a estudar Polygon. Então acho que esse aqui é um outro detalhe legal ali para pontuar.
Boa. E assim, pessoal, todo mundo que está querendo saber mais, né, sobre o fundo, ou então está querendo investir, a gente está deixando sempre aí um QR Code na tela e também tem um link aqui na descrição, né, que você já vai conseguir acessar todas as informações ali também e consegue investir. Uma das dúvidas que o pessoal perguntou aqui também, o que o Hugo Montan perguntou, ele tem uma dúvida para o pessoal da mesa, né? Quem da equipe é certificado para assinar o fundo na CVM? Daí eu já queria puxar essa dúvida já para a gente dar um contexto geral, né? Já que toda a parte regulatória, né, de um fundo, de uma gestora, ela tem que garantir sempre a segurança do seu cotista, né? Então, é uma estrutura muito maior do que apenas só a gestora, né? Tem gestor, administrador, custodiante e tudo mais. Então, tem como a gente dar um geral assim, de tudo que está acontecendo e já falar também quem é o certificado aí pro Hugo? Tá, legal. Cara, basicamente, eu vou passar bem por cima da infraestrutura do fundo, tá? Mas basicamente você tem o gestor, você tem o administrador e você tem o custodiante. São os 3 principais órgãos, os 3 principais agentes que deixam o fundo em pé. O gestor, no caso a gestora, a empresa que gere os fundos, ela é uma simples contratada do fundo, tá? A gente é contratado para prestar um serviço para o fundo. Qual que é esse serviço? Falar, compra o ativo X, vende o ativo Y. A gente não faz mais nada. A gente não vê o dinheiro não passa pela gente. O dinheiro fica com o administrador. O que o administrador faz? O administrador basicamente é uma empresa, no nosso caso é um banco, né, o Banco Genial, que existem vários outros bancos que prestam esse serviço aqui no Brasil. A gente faz com o Banco Genial, que ele garante que todos os direitos do cotista eles estão sendo cumpridos, tá? Qual que são os direitos do cotista? O cotista aportou no dia X, tem que cotizar o aporte dele no dia Y, tem que mandar o dinheiro para a corretora tal, o dinheiro tem que estar seguro na corretora, a corretora que o dinheiro do fundo tem que ser uma corretora segura. Então o administrador, por mais que a gente chegue lá para o administrador e fale, manda o dinheiro para a FTX, o administrador vai falar, peraí, eu preciso investir numa corretora que eu considero segura. O cotista merece essa segurança. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer toda a análise de segurança da corretora, beleza? Vou olhar todas as auditorias que ela tem, vou olhar todos os documentos dessa corretora para definir se o dinheiro pode ou não pode ser mandado para lá. Então, todo esse meio de campo, quem faz é o administrador. A gente é meramente um contratado que assina lá e fala, compra e vende o ativo. E para a gente exercer esse papel, tem que ter uma figura que é uma figura do gestor, né? Não pode ser só um analista, não pode ter um grupo de analistas falando, olha, eu investe em tal coisa, investe naquilo lá. Tem que ter uma figura específica que é o gestor, que é a pessoa que de fato dá as ordens, e ela tem que ter uma série de regulação pela CVM, tá? A CVM é o órgão que regula o mercado de capitais aqui no Brasil. Então essa pessoa ela tem que ter uma vasta experiência no mercado financeiro, ela tem que ter tirado um monte de regulação que é difícil pra cacete pra tirar esse tipo de regulação. Cara, a CVM ela puxa a capivara completa da pessoa. Então, basicamente, ela garante que essa pessoa ela não tem nenhum processo civil ou criminal aberto no nome dela. Cara, se você tem alguma coisa pendente lá, se você tá com seu CPF pendente, você não consegue ser gestor de fundo. Basicamente é isso. Você não paga imposto direito, você não vai ser gestor de fundo. A CVM ela realmente preza muito pela idoneidade do gestor, para garantir que você está colocando ali para gerir dinheiro de outras pessoas, uma pessoa que ela tá diretamente, cara, preparada para fazer aquilo e interessada em fazer as coisas do jeito certo, tá? O nosso gestor, ele é o Sebastian, ele é um cara mais comedido, um cara mais low profile, ele não aparece tanto nas câmeras, mas é um cara que tem um track record, cara, fenomenal no mercado financeiro brasileiro, que tem um histórico gigantesco de atuação dentro do mercado financeiro. É um cara muito focado em risco, isso aí é muito legal, porque ele está sempre olhando para os processos e exatamente para os riscos envolvidos no investimento. A gente pode muito bem falar aqui, vamos investir na Ethereum por causa disso, por causa daquilo. O Sebastião é um cara que vai bater muito na tecla dos riscos. Quais são os riscos disso? Quais são os riscos da corretora e tudo mais? Então, bem por cima, basicamente essa a infraestrutura. Não é fácil criar um fundo de investimento no Brasil e gerir um fundo de investimento. Por isso que, pelo menos eu não vejo tão frequentemente, pelo menos eu nunca vi um exemplo de um fundo de investimento no Brasil que fugiu com o dinheiro dos cotistas, né? No caso, um fundo de investimento regulado pela CVM. Tem Atlas Quantum, tem Sentimental Bank, como que é o nome lá? Do caso da menina da USP. Sentinel Bank, lá, a pirâmide da USP. Tem esses casos, mas esses casos não são regulados pela CVM. Essa é a grande diferença de você se regular dentro da CVM, né? Você não faz nada, você não consegue roubar o dinheiro do cotista, entendeu? O nosso papel aqui é justamente falar, monta uma carteira em que é X% Ether, X% Bitcoin, X% Polygon. E o dinheiro tá lá com outras pessoas, né?
Exatamente, cara. É muito bom, assim, até para ter um pouquinho da noção, né, da complexidade, né, que é também uma gestora, né. E, assim, vamos entrar, então, na parte que eu acho que é mais interessante, que o pessoal tá querendo saber, que é de token, né, exatamente. Vamos falar de investimento, de case, né. O Fábio Sato, ele tá falando que a plataforma, software Ethereum tem um futuro brilhante. O token Ethereum fica a dúvida. Então vamos começar aí pela maior posição da gestora, né? Que é justamente Ethereum, né? Eu queria que a gente fizesse de uma maneira rápida, assim, né? Pontos positivos e negativos de todas as posições que a gente tem hoje em carteira e qual o grau de relevância também que a gente tá, né? Eu vi gente falando sobre Lido, Solana e tudo mais. Então vamos começar do maior pro menor ali, falando de Ethereum. Beleza. Vamos revezando. Cara, Ethereum, pontos positivos, como eu falei, é uma plataforma de contrato inteligente. Isso significa que ela tem potencial de, conforme cripto cresça, Ethereum vai crescer se ela estiver bem posicionada. E hoje ela está bem posicionada porque ela é a plataforma de contrato inteligente mais segura, mais testada. A maior parte do dinheiro das aplicações estão ali dentro. Tem uma equipe de desenvolvedores muito boas. E hoje a estrutura econômica deles faz sentido. Então o token Ether, ele no caso o Ether, ele é muito demandado, né? Pontos negativos, as contrateses um pouco, é uma plataforma que tem muitos débitos, né? Assim, O que é débito? Então, calma. Tem muitos problemas na Ethereum, então ela basicamente teve que se reinventando e meio que ajustando a roda conforme o carro andava, e isso pode levar a alguns problemas no futuro, né? Basicamente porque a gente pode chegar daqui a algum tempo e perceber que a Ethereum não tem as funcionalidades precisas para ser uma plataforma de contratos inteligentes ideal. Então ela tem esse problema. E eu acho que o segundo ponto, que, como o Bis falou, acaba sendo a nossa contratese mais forte, se as segundas camadas na Ethereum cresçam, né, se esses projetos eles crescem e a Ethereum vai perdendo relevância, pode ser que o token Ether ele pare de ter essa demanda tão forte. Então, assim, são acho que os dois principais pontos negativos hoje. Próximo case? Boa. Não, eu só queria levantar um ponto também sobre a Ethereum, que a gente está falando de um mercado que é extremamente... É um mercado de tecnologia que se disrupta o tempo todo, né? O que significa? Ele muda o tempo todo. Tecnologias novas nascem, então a gente também está exposto ao risco de sair uma nova tecnologia que acabe desbancando a Ethereum. Mas no final do dia, a Ethereum hoje, ou Ether no caso, o token da Ethereum, ele é 45% do fundo, tá? 45% do fundo tá em Ether. É a maior alocação disparada do fundo. Por quê? Porque quando a gente procura um investimento, a gente está procurando motor, escudo e cérebro. Motor, conseguir crescer sozinho. Hoje, a Ethereum ela tem uma capacidade de crescimento muito grande porque ela tem a maior quantidade de usuários, a maior quantidade de desenvolvedores, de pessoas construindo, utilizando o software dela para a construção de novas tecnologias. Então, quando a gente olha para crescimento, a gente enxerga que a Ethereum ela tem potencial de absorver boa parte do crescimento de cripto. Escudo. Por questão de quantidade de desenvolvedores que tem lá dentro, de efeito rede, né, que são a maior quantidade de usuários, a maior quantidade de desenvolvedores utilizando aquele software, histórico e reputação que ela tem, a gente enxerga que nenhum concorrente está próximo da Ethereum. E equipe, a gente considera que eles têm uma equipe extremamente estruturada e várias outras empresas trabalhando para desenvolver em cima da Ethereum, né. Então, quando a gente faz o checklist, a gente a gente coloca a Ethereum num patamar em que ela acaba preenchendo boa parte, quase todos os checklists. E é por isso que ela se configura na maior posição da nossa carteira. Não é porque a gente gosta mais de Ethereum, é porque a gente, na hora de fazer a lição de casa, escrever por que a gente investe em cada coisa, a Ethereum ela cumpriu muitos checklists que outras empresas não cumprem, né? Exatamente. Segunda empresinha aí? Segunda. Então, aí vai o tal do Bitcoin. O tal do Bitica. Segunda maior posição da nossa carteira, o Bitcoin. Bitcoin, cara, eu acho que não preciso muito explicar a tese em torno do Bitcoin. Um fator que eu acho muito interessante que o Bitcoin ele tá indo para uma narrativa que eu não acredito que ela vai se perpetuar nesse sentido, que é a narrativa de meio de pagamento digitais, Lightning Network e tudo mais. Eu acho que isso não é uma narrativa que o Bitcoin está caminhando para um caminho, pelo menos as pessoas querem que ele vá para um caminho que ele não é desenhado para ser. Eu acho que o Bitcoin ele tem todas as características de uma reserva de valor muito boa e muito melhor do que o ouro, e ele é uma reserva de valor que fundamentalmente ele tem todas as características de reserva de valor e ele é digital, em uma economia que ela é muito mais digitalizada ao longo do tempo. A gente está crescendo a digitalização da economia e do mundo exponencialmente, o mundo está se digitalizando, os millennials nessa década, eles vão ser a geração que tem a maior parte da riqueza do mundo nas mãos, e eles conseguem enxergar muito mais que o Bitcoin como reserva de valor estruturalmente é muito melhor do que o ouro.
Então a gente enxerga essa mudança de fluxo de capital. O capital que antes, quando um investidor falava, cara, eu vou colocar no ouro, ele tende ao longo do tempo olhar para o Bitcoin e entender muito melhor a proposta de valor do Bitcoin como reserva de valor digital e migrar esse capital para o Bitcoin. Então a gente enxerga que nessa mudança econômica, nessa mudança de paradigma econômico e de digitalização da economia que a gente está vendo, o Bitcoin está muito bem posicionado. Pontos negativos, tudo isso que eu falei pode simplesmente não existir, ou algum outro ativo digital ele acabar sendo melhor visto como uma reserva de valor digital. Por exemplo, o Ether, numa narrativa de reserva de valor digital, acabar superando o Bitcoin, embora eu ache improvável. Tem outro ponto também muito importante do Bitcoin, que é a questão da sustentabilidade da rede do Bitcoin, a sustentabilidade econômica. A gente vai ter o halving muito próximo aí, a gente está tendo uma redução da emissão de blocos, a gente sempre discutiu isso sobre como que as taxas de rede do Bitcoin sustentariam a infraestrutura da mineração depois que a emissão de novos bitcoins ela parasse de existir, né? Que basicamente hoje o Bitcoin ele paga a sua infraestrutura emitindo novos blocos e pelas taxas de rede. Qual que é o problema? Os dois estão reduzindo. Então a emissão de novos blocos está diminuindo e as taxas de rede elas tendem a reduzir, porque eu acredito que a rede do Bitcoin ela será cada vez menos movimentada. Por quê? Porque o Bitcoin ele vai ser muito menos utilizado a blockchain do Bitcoin ela vai ser muito menos utilizada ao longo do tempo para movimentação de bitcoins de fato, e vai ser muito mais para você guardar os seus bitcoins em termos de reserva de valor. Então também tem essa discussão de se a mineração do Bitcoin no longo prazo ela é sustentável. Exatamente. Terceira posição? Eu acho que a primeira e a segunda estavam bem claras, né? Acho que é bem padrão, né? A gente ter muitas vezes em ordem invertida, né? O Bitcoin como maior e Ethereum como a segunda. Mas normalmente são essas duas grandes figuras assim que aparecem em todo o portfólio. Mas agora a gente entra então nas outras que são um pouco menos sabidas aí, né? As moedinhas do milhão. Vamos passar pelas moedinhas do milhão antes da gente encerrar aqui. Então, qual que é a nossa terceira posição? A tal da Polygon. Cara, Polygon eu gosto de chamar o case de... ele é uma casa de escalabilidade da Ethereum. O que isso significa, né? A Ethereum, por estrutura, ela não é a plataforma mais escalável e hoje ela nem almeja ser a mais escalável para o usuário final, né? Ela basicamente quer criar uma estrutura, igual aquele exemplo do shopping, que as lojas elas vão ter as melhores condições ali para poder atrair usuários. E essas lojas são as soluções de segunda camada. Dito isso, a Polygon é uma das empresas que ela está há mais tempo nessa corrida de escalabilidade da Ethereum. E a equipe é uma das equipes mais experientes nesse sentido. Além disso, a Polygon ela tem toda uma tese de que que para escalar Ethereum não basta só lançar uma solução, né? Não basta só lançar um produto no mercado e esse produto vai ser suficiente. Na verdade, o que eles querem fazer é lançar vários produtos que vão escalar pontas diferentes da Ethereum. Então vai ter um produto ali que vai ser para escalar as transações. Vai ter um outro produto ali que vai ser para armazenar as transações. Vai ter um outro produto ali que é para que empresas ou alguns usuários construam suas blockchains específicas dentro do ecossistema da Ethereum. Então, nesse sentido, a Polygon meio que está querendo criar, eu acho que de todos os protocolos hoje, pelo menos os protocolos que a gente estuda, talvez seja o protocolo mais ambicioso assim, na quantidade de braços que ele quer criar. E tem uma equipe muito qualificada, porque a equipe da Polygon é formada originalmente ali por engenheiros de softwares que tem uma visão de negócios muito boa. E a gente gosta muito da visão de negócios da Polygon. Então eles procuram eles procuram fechar parcerias certas, eles procuram se colocar, tentar atrair usuários da melhor maneira possível, como eu disse, com as melhores parcerias, ou fazendo aquisições. Então, uma coisa que a gente notou durante a Polygon, principalmente no ano de 2021, foi que, cara, eles querem desenvolver uma tecnologia X, só que eles não sabem desenvolver aquela tecnologia X. Então, o que eles fazem? Eles adquirem uma empresa que sabe desenvolver aquela tecnologia. E eles vão criando meio que um conglomerado de soluções para poder escalar Ethereum. Vão comprar um roll-up otimista agora? Não concordo. Mas o pessoal acha que a gente só concorda, né? Mas eu e o Bills a gente não concorda sobre uma coisa de Polygon. Então é basicamente assim que eles funcionam. Então a gente acha que eles estão muito bem posicionados para poder capturar esse valor das soluções de escalabilidade da Ethereum. Pontos negativos agora, cara, eu diria um pouco talvez da sustentabilidade econômica de seus validadores, né? Hoje eles ainda são incentivados pela tesouraria da Polygon, porque como as taxas são baixas, você não tem uma movimentação ali que consegue basicamente pagar a conta desses caras, né? O que a gente chama dos fornecedores. Numa analogia que pode ser talvez usada ali do que o Bills falou do Bitcoin,
as soluções que eles vão lançar, elas acabam não sendo bem sucedidas. Então a Polygon ela é muito ambiciosa, ela quer lançar produtos que não estão no mercado, que ainda não são muito bem testados, e ela botou muito de... que se faça a luz. E ela botou muito dinheiro nessas soluções que elas basicamente ainda não existem. Ela literalmente botou $1 bilhão nessas soluções. E se essas soluções dão errado? Para onde que a Polygon vai se expandir, vai crescer? Então acho que essas são duas das principais contrateses que eu vejo no case, assim, né? Tem uma outra que eu gosto de falar muito, que é assim, a Polygon ela quer escalar Ethereum de muitas maneiras, com vários produtos diferentes, né? Enquanto tem outras empresas que cada empresa está focada em resolver cada um desses problemas. Então lançando meio que produtos concorrentes à Polygon. Poxa, será que esses caras sendo especializados, eles não vão ter um produto melhor que a Polygon? Que está muito focado em ter tá tendo uma estratégia mais abrangente. Então é mais ou menos essa linha que a gente enxerga. Cara, é muito legal o case de Polygon. Polygon hoje tem mais ou menos uns 10% da carteira, tá? Entre 9% e 10% da carteira. E basicamente a gente fala, beleza, ela é a empresa mais bem posicionada no setor de maior potencial de crescimento em cripto. Por que não é a maior posição da carteira, então? Por que tem 1/4 da posição da Ethereum? Justamente por causa da questão de risco. E quando a gente preenche todos os to-dos lá, todos os pontos positivos e negativos, a gente vê que a Polygon ela acaba tendo bastante ponto negativo e que Exato. aumenta o risco do case. E isso impede que a gente assuma um risco desnecessário dentro do nosso portfólio. Hoje, traduzindo isso aí que você falou, o nosso medo é que a Polygon ela se torne um Yahoo. O caso Yahoo eu acho que é um caso bem legal. A Yahoo ele nasceu por um serviço de busca, né, por um serviço de pesquisa, ali na época do boom da internet, em que a internet ela teve a maior entrada de usuários, né, para realmente, cara, começarem a pesquisar e interagir com a internet de fato. E eles estavam com um serviço que era o serviço de entrada ali, cara. O serviço de entrada é procure coisas na internet, entendeu? E eles explodiram por causa disso. Só que a Yahoo ela tentou expandir para uma porrada de braços de negócio. E chegou em um momento em que eles rodaram um questionário para todos os funcionários da Yahoo perguntando, resuma o Yahoo em uma palavra. E basicamente não teve nenhum consenso. Todo mundo resumiu o Yahoo em várias palavras diferentes. Então ninguém sabia o que a empresa fazia de fato. E aí nessa toada eles perderam muito valor de mercado para o Google, que é uma empresa que ela estava focada em só prestar um serviço, o melhor serviço de busca possível. Então a Google ela ficou focada nisso, em fazer a mesma coisa que o Yahoo fazia, e como ela era muito especializada naquilo, ela acabou fazendo um serviço que ao longo do tempo foi se provando melhor que o serviço da Yahoo. E a Yahoo, como não era focada no serviço de busca, era focada em fazer e-mail, era focada em fazer vídeo, era focada em fazer música, era focada em fazer aquilo e isso. Ela acabou desviando o foco do produto principal deles e perdendo a principal vantagem competitiva que eles tinham, que era ter o melhor serviço de busca possível do mercado. Então a gente tem esse medo, né, da Polygon ela acabar se caminhando para ser um Yahoo, embora a gente acredite que eles estão bem posicionados hoje, tem equipes muito boas. E aí a gente pondera esse risco na hora da alocação, que a gente acaba reduzindo bastante a alocação potencial deles. Perfeito. Boa. Quarta posição? Cara, a quarta posição, ela entra num limbo ali, que todas as posições, basicamente, elas estão com um tamanho muito parecido, tá? Mas eu vou dar um exemplo clássico aqui, que é a Chainlink, que a gente sempre fala, tá? Mas é uma posição bem menor do que a posição de Polygon, tá? Só pra vocês terem noção, a quarta posição, quarta, quinta, sexta posição do fundo, elas todas giram em torno de 2 a 3% do fundo, tá? Hoje a Chainlink, ela tem algo em torno de 3% do fundo, beleza? Que a Chainlink, ela oferece um serviço de mensageria ali dentro de cripto. Basicamente, ela faz a comunicação entre todas as blockchains e todos os protocolos, e ela tem um monte de serviço para fazer esse tipo de solução. Dentro do setor deles, eles possuem muita vantagem competitiva, então eles têm um escudo, eles têm 90% do market share, eles têm o melhor produto, eles têm todos os produtos que abrangem as necessidades do cliente dentro daquele setor, tá? E eles têm o cérebro, que é o que a gente acredita que vai fazer com que esse escudo ele se perpetue, ele continue existindo, tá? Que é uma equipe extremamente qualificada, uma equipe extremamente experiente, extremamente robusta, extremamente monetizada, né, extremamente bem financiada, e eles têm a grande capacidade de crescimento, porque eles prestam um tipo de serviço que é um tipo de serviço fundamental para o universo de cripto. É como se a gente estivesse criando, vamos lá, a gente estivesse olhando para o mundo nos anos 1500 e a gente estivesse investindo no Correios.
basicamente, se a gente tem um crescimento populacional e um crescimento de infraestrutura de todos os países, esse país ele vai precisar se comunicar com os outros países, as pessoas dentro desses países vão precisar se comunicar entre si, e a Chainlink ela se posiciona meio que como essa infraestrutura essencial, o Correios, o FedEx ali dentro, né? Então a gente tem essa grande capacidade de crescimento, porque o crescimento de cripto é o crescimento da Chainlink. Por que então que eles têm ali cerca de 3% da posição, do peso dentro do nosso portfólio? Porque eles têm uma contratese que, na nossa opinião, é muito forte, que é a questão da economia da rede da Chainlink, tá? Hoje, a empresa Chainlink, ela é deficitária, ou seja, ela não dá lucro. Por quê? Se a gente pega o que eles gastam em Token Link para incentivar as pessoas a utilizarem o serviço dela versus o que eles recebem de receita em relação a isso, eles saem no prejuízo. É aquela grande história do serviço do Uber ser barato porque eles subsidiam a corrida, né? A corrida do Uber é muito barata porque o Uber faz a corrida ser barata, então o Uber sempre sai no prejuízo, né? Ele paga para as pessoas usarem o seu serviço. Hoje o que a Chainlink faz? Ela paga para as pessoas utilizarem o serviço dela. E por que você aceita entrar nesse patamar de prejuízo, né? Nesse ciclo de você estar sempre no prejuízo? Porque você acredita que no futuro mais pessoas vão utilizar seu produto e mais pessoas vão aceitar pagarem mais caro para o seu produto, de tão bom que o seu produto é, de tão essencial que o seu produto é. Então a gente ainda está esperando a Chainlink entrar nesse ciclo de lucratividade, de geração de caixa positivo, e enquanto isso não acontecer, ela mais gasta Token Link do que ela demanda de Token Link, né? Então basicamente hoje, se a gente pega o quanto que a gente tem de demanda versus oferta de Token Link, pressão de venda versus pressão de compra, a gente tem mais pressão de venda no mercado. Então por matemática básica, a tendência do token é sempre se desvalorizar. No momento em que virar a chavinha, a demanda superar a oferta, a tendência do token é começar a valorizar. Então a gente tem uma alocação muito pequena, muito por causa da maturação da rede do estágio que a empresa vive hoje. Exatamente. Qual que é a próxima aí, Igão? Pode falar de Lido, né? Falar de LDO, Lido, né? Lido, bacana. Cara, eu vou tentar não ser muito técnico, muito específico aqui, mas, assim, toda plataforma de contrato inteligente como Ethereum, que é Proof of Stake, depende de algo muito básico, que é o stake. Que é basicamente você travar ali os seus tokens numa condição e esses tokens garantem a segurança da rede. Só que qual é o problema quando você faz isso? Você basicamente tira esses tokens do mercado. Então eles não podem ser utilizados para serem operados, serem utilizados, por exemplo, em DeFi, etc. Isso é um problema. Porque se a gente quer que ao longo do tempo uma rede como a Ethereum ela fique segura, a gente precisa que muito Ether fique travado em staking para garantir a segurança da rede. Só que se muito Ether fica travado em staking, eu também estou tirando muito Ether que podia ser utilizado em DeFi. E aí você cria uma solução, que a Lido ela foi uma das pioneiras, que é a solução do staking líquido, né? O que é isso? Você faz staking através da Lido, a Lido pega o seu Ether, coloca em staking, só que ela te dá meio que uma garantia, né? Um token sintético que a gente chama. E essa garantia significa assim, ó, se você voltar para mim depois, eu consigo te devolver o seu Ether em staking, só que eu vou te devolver ele com os rendimentos, né? Porque quando você tem o seu Ether em staking, basicamente ele está, digamos assim, valorizando, ele está gerando mais Ether. E aí você vai conseguir pegar esse meu depósito que eu estou te dando, né, e você vai conseguir utilizar da maneira como você quiser. Se quiser usar em DeFi, se quiser usar em Collateral, você faz o que você achar melhor. Só que em troca, eu vou pegar uma parcela do seu ganho. Então se você ganha 1 Ether a cada ano, eu vou pegar 0,1 Ether para mim. Porque essa é a condição do meu serviço. E aí, com isso, a Lido consegue criar um modelo de negócios que ela se baseia na atividade mais fundamental de uma plataforma de contratos inteligentes, que é o staking. Porque se a gente utiliza uma plataforma igual a Ethereum, a gente utiliza porque ela é segura. Então, quanto mais segura ela é, melhor é o produto dela. Então, a Lido cria basicamente um modelo de negócios que, primeiro, a receita dela, ela querendo ou não, pode ser dita ali, com muitas aspas, como sendo constante, porque você está basicamente ganhando em cima de uma atividade que é a atividade de staking, que por código ela é definida como tendo uma certa rentabilidade. Então a geração de receita ela acaba sendo previsível, pelo menos uma certa parte dela. O segundo ponto, que o produto da Lido tem bons fornecedores. Então a Lido hoje ela conta ali com 29 empresas de validação para garantir que o produto dela seja seguro, né? Para que você tenha validadores realmente que saibam o que estão fazendo, e ela distribui o capital dela em torno desses caras. E eu acho que a tese que engloba todas elas, acho que eu devia ter falado ela primeiro, inclusive, é o crescimento da indústria de staking, né? Então hoje a gente tem a indústria de staking como sendo, digamos assim, muito forte entre outras plataformas de contrato inteligente, só que na Ethereum é uma indústria muito pequena ainda. A Ethereum tem 13%, se eu não me engano, do seu Ether travado. E quando a gente pega ali a média de outras blockchains,
blockchains, a gente está falando num valor que gira em torno de 50, 60. Então, pensando que a Ethereum vai caminhar para que mais Ether fiquem travados, a gente está querendo se posicionar numa empresa que ela seja líder do seu setor, né, que ela esteja bem preparada para que ela consiga absorver toda essa demanda. Qual uma das contrateses, um dos pontos negativos que a gente vê hoje no caso da Lido? A gente precisa entender muito a dinâmica, como que ela vai ser depois que os saques na Ethereum forem liberados. Então, para quem não sabe, hoje, colocar o meu Ether Stake, eu estou travando ele, eu não posso mexer nele até que esses saques sejam destravados. Esses saques eles devem acontecer em março. E quando eles acontecerem, a dinâmica vai mudar um pouco, porque o capital vai poder fluir basicamente de uma empresa para outra, coisa que não acontece. Então, boa parte do efeito rede que a Lido criou, hoje é muito interessante eu utilizar o token da Lido, porque ele é o mais utilizado, ele é o que tem mais volume, é o que ele é mais aceito. Muito dessa dinâmica pode ir mudando ao longo do tempo com outros caras que vão basicamente surgindo e conseguindo extrair esse valor por eventualmente se mostrarem ter um produto que faz mais sentido para o mercado. Então a gente vai acompanhar melhor isso até para o nosso grau de convicção na Lido aumentar ou diminuir conforme o tempo e a gente conseguir ponderar isso na nossa alocação. E dá pra ver quando a gente fala das posições, a gente sempre volta para os 3 pilares, né? A gente sempre tem o motor de crescimento, a gente sempre tem o escudo, que é a vantagem competitiva, e a gente sempre tem a equipe qualificada por trás. Se não cumpre essas 3 premissas, a gente não investe. De forma bem simples mesmo, tem que ser bem, cara, vou dizer assim, bem cético quando a gente vai fazer um investimento, porque senão a gente acaba entrando no ciclo de achar que um monte de coisa é boa e só perder dinheiro, né? E a gente sempre preza por deixar de ganhar, às vezes deixar de investir em uma coisa porque a gente não acha tão boa, do que investir e perder dinheiro. Cara, isso é legal porque o Gostamos De, que o Bills ele comentou, acho que há 1 hora atrás, assim, quando a gente começa a estudar um setor novo, uma das primeiras perguntas, se não a primeira é, cara, qual é o Gostamos De? E para a Lido, como foi o nosso primeiro case da indústria de liquid staking, né, do staking líquido, a gente teve que montar esse Gostamos De. Então a gente demorou tempo para poder analisar e ver o que fazia sentido. Tanto que foi uma análise assim, que a gente foi bem chato, né? A gente demorou bastante até para poder chegar no modelo final dela. Sim. Quantas outras a gente ainda tem? Quantas outras posições? Cara, são 10 posições no total, a gente falou de 4, então faltam 6. Vamos só citar elas e daí nos próximos podcasts, porque eu queria puxar só uma dúvida aqui que eu achei bem interessante, né? Que o André falou aí por último, ô Danilão. Eu acho um erro, né? Opinião pessoal dele, né? Por isso eu gosto sempre de puxar quando as pessoas discordam da gente aqui. Ele acha um erro ter 3 das nossas maiores posições ligadas a Ethereum, né? Ele aponta, né, que poderia ser interessante, né, a diversificação em outras redes como a Polkadot, né? Faria mais sentido do que a Lido, né? Fora que DOT, né, na visão dele, preenche os 3 pilares identificados. Aí eu queria a visão de vocês. Não, legal, cara. A gente tem posição em Polkadot, depois de Chainlink, que é a 5ª maior posição da carteira. A gente tinha posição em outros ecossistemas, como o ecossistema da Solana. A gente já teve posição no ecossistema da Cosmos também. A gente acabou saindo porque a simetria de risco-retorno só não fazia sentido. A gente viu que esses ecossistemas eles estavam num estágio de maturação muito menor e não fazia tanto sentido vis-a-vis o potencial de retorno que a gente tinha ali. E sobre essa pergunta de, cara, a nossa carteira ela está extremamente exposta à rede da Ethereum, eu devolvo a pergunta do lado contrário, né? Eu estaria muito mais preocupado se a gente estivesse extremamente exposto em um ecossistema que ainda não se provou, em uma empresa que ainda não se provou, né, que não capturou a sua fatia de mercado, que se provou um produto bom. Hoje a gente, no ecossistema da Polkadot, a gente ainda está esperando as principais parachains desenvolver as principais dApps e ter a maior entrada de usuários, um ambiente de desenvolvimento mais aquecido lá dentro. É um produto que no papel ele faz muito sentido, mas que ele ainda não se provou para o mercado. Eu estaria muito mais preocupado se eu estivesse exposto na minha carteira a um produto que ainda não se provou pelo mercado, que o mercado não falou, olha, eu gosto desse produto, que os usuários não falaram, eu gosto de usar esse produto, do que estar exposto a um produto que ele vem sendo utilizado pelo mercado e já se provou dominante e vem crescendo e vem mostrando um desenvolvimento mais saudável. Então, de novo voltando nessa questão de assimetria de risco e retorno, né? O ecossistema da Polkadot, Atom, Solana, eles têm um potencial de retorno muito grande, mas à medida que eles vão se mostrando mais consolidados e se provando mais ao mercado, a gente vai aumentando a alocação aos poucos, porque hoje a gente enxerga que ter uma exposição maior a esses ecossistemas é um risco desnecessário que a gente não quer correr.
Perfeito. Ó, e quem quiser saber, eu não vou falar os próximos ativos aí que estão compondo ali o portfólio da nossa gestora aqui, tá? Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e estarem com a gente na segunda-feira que vem, porque daí a gente vai falar de novo aqui no CryptoPickers, como sempre, às 10 horas da manhã, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido bastante aí esse novo formato. Já agradeço aí o Igor e o Bills pela participação. E se alguém quiser ter mais informações sobre a gestora, sobre o fundo, né, se inscreva. É só clicar aqui no link da descrição ou então usar o QR Code que a gente está deixando aqui na tela. Vira e mexe, só apontar o celular ali que já vai aparecer. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham curtido. Deixem aqui os feedbacks, os comentários aqui desse novo formato aqui embaixo no chat. E no mais é isso. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço e até mais. Bora.